meus irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite. Nós já fizemos uma longa caminhada pascal para chegarmos até este domingo. Nós estamos nos aproximando do final do tempo pascal, mas ainda estamos mergulhados naquele mistério. Vejam, a ascensão do Senhor, ela é sempre celebrada na Páscoa, sempre no período pascal, para fazer a gente compreender uma coisa. O mistério pascal, ele não se limita, ele não acaba simplesmente no dia da ressurreição. O mistério pascal, ele não se limita apenas ao momento em que Cristo sofreu, morreu e ressuscitou por nós. Mas na verdade, na festa que hoje nós estamos celebrando, nós atingimos o cume daquele grande mistério. É o momento em que o Cristo entra eternamente, definitivamente, na glória do Pai. Exatos 40 dias da ressurreição, conforme nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Aquele que, sendo Deus, outrora assumiu a nossa condição, aquele que se despojou e se fez semelhante a nós, conforme São Paulo nos recordava na carta aos Filipenses, aquele que por nós sofreu, aquele que por nós morreu, aquele que também por nós ressuscitou, agora retorna ao seio da eternidade, para receber novamente a glória que tinha junto do Pai. Mas vejam, existe uma diferença. Quando Cristo volta ao seio do Pai, Ele leva consigo a nossa humanidade. Ele leva consigo a cada um de nós, a humanidade redimida pelo seu corpo e seu sangue entregues por nós. Hoje nós contemplamos esse grande mistério com a ajuda de São Lucas. Lemos São Lucas na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, também no Evangelho. É através das suas palavras que nós podemos contemplar esse grande mistério. É interessante a gente perceber que São Lucas, quando vai falar desse momento pós-ressurreição, ele resume tudo num único capítulo. As aparições do ressuscitado em São Lucas estão todas condensadas no capítulo 24. E se a gente olha com atenção o capítulo 24, nós vamos ver os apóstolos como homens medrosos, temerosos, como pessoas um tanto quanto confusas, como pessoas que às vezes o Cristo aparecia e eles achavam que se tratava de um fantasma. Cristo então vai aparecendo para eles em muitos momentos, para lhes confirmar a fé, a fim de que eles pudessem criar no coração a certeza de que Ele estava ressuscitado. Hoje nós vemos o Senhor aparecendo mais uma vez. Agora é a última vez, é o final do capítulo, é o final do livro do Evangelho de São Lucas. Cristo aparece e hoje começa a explicar as Escrituras para os seus. Cristo lhes abre a inteligência para que percebessem que tudo estava prescrito pelo Pai, tudo foi anunciado e que agora chegava tudo a pleno cumprimento. Depois que os apóstolos compreendem a palavra, tendo completado a sua missão, Cristo então é elevado aos céus. Essa é a festa que nós celebramos, Cristo que sobe aos céus. Mas vejam, a festa da ascensão não pode ser vivida como uma festa de despedida, como uma festa em que nosso Senhor abandona a sua igreja. Não, meus irmãos. Na verdade, Cristo hoje se faz presente de uma forma nova. Aquele que antes prometeu à sua igreja: eu permanecerei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não nos abandona. Pelo contrário, Ele nos deixa o seu Espírito, que hoje é apresentado como promessa do Pai, que hoje é apresentado como força do alto. Ele olha para os seus apóstolos, frágeis, temerosos, e lhes anuncia: vocês serão revestidos da minha força, da força do alto. Para quê, meus irmãos? Para que possam cumprir a sua missão. A missão dos apóstolos, a missão da igreja, a missão de cada um de nós, já batizados, crismados, ou daqueles que ainda estão no caminho para receberem a confirmação do batismo, a confirmação da presença do Espírito Santo. A nossa missão é uma só, meus filhos: testemunhar Jesus. E é interessante a gente perceber a palavra testemunho na palavra de Deus, porque testemunho, no grego, é a mesma palavra para martírio. Mártir é aquele que testemunha. Martírio é aquele que anuncia não com palavras, mas sobretudo com a própria vida. Anuncia o que, Padre? Que o Cristo está vivo. O Senhor crucificado está também ressuscitado. O Senhor agora está na glória do Pai. Vejam, era necessário, convinha, que aqueles homens que tinham antes sido testemunhas da morte, do aparente fracasso, da cruz, do desprezo dos homens,
que eles pudessem testemunhar também a ressurreição, a vitória, o Senhor que é exaltado até os céus e que está agora na glória do Pai. A ascensão, ela marca, meus irmãos, um fim e um recomeço. É o fim da missão terrena de Jesus e o início da missão visível da sua igreja. Como assim, padre? Ou seja, a missão do Senhor, ela não é descontinuada. A missão do Senhor não acaba com a ascensão, muito pelo contrário. A missão do Senhor é continuada através da vida daqueles que Ele escolheu. Jesus continua a sua missão pela igreja, através da igreja. Hoje nós vemos essa ideia quando o Senhor sobe. Naquele momento, antes de subir, o Senhor estende as mãos e abençoa os seus apóstolos. Esse é o gesto de quem entrega a missão, de quem entrega a sua autoridade, o seu poder. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, até aqui foi comigo, agora o bastão está com vocês. Daqui em diante é com vocês a missão de anunciar o meu reino. A missão da igreja nasce da ascensão. É a partir da glória de Cristo que nós somos enviados a sermos testemunhas do reino de Deus. Contudo, meus irmãos, é necessário a gente compreender uma coisa: a missão da igreja não nasce do nosso desejo, não nasce do desejo humano, mas é sobretudo um dom do Espírito Santo. Nós vemos o início dos Atos dos Apóstolos hoje, mas se continuarmos a leitura, nós vamos ver Pedro e Paulo, sobretudo, pregando a grandes multidões. Pedro ora cura através da sua sombra, ora converte 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, a missão da igreja no início é um extremo sucesso. Não há quem possa paralisar a igreja. Mas vejam, o sucesso da igreja não está na capacidade dos seus ministros, não está na força dos escolhidos, mas está no Espírito Santo que impulsiona e move a igreja. Da mesma forma, meus irmãos, assim como Ele impulsionou os apóstolos, também o Espírito Santo continua sustentando, guiando, impulsionando a sua igreja. Aqui nós vemos já antecipado o dom que nós iremos celebrar no próximo domingo. Hoje o Espírito Santo é prometido, aparece como promessa. No próximo domingo nós os veremos enquanto realidade derramada sobre a sua igreja. Hoje nós celebramos, Padre disse mais uma vez, não é um Cristo ausente, mas um Cristo que está presente de um modo novo e definitivo na igreja, pela força do Espírito Santo. E o que cabe a nós, Padre? Cabe a nós, meus irmãos, sermos homens e mulheres tão cheios do Espírito de Cristo, tão cheios do Espírito Santo, a ponto de que as pessoas fora da igreja, que as pessoas no mundo consigam enxergar que o Cristo vive. Vive onde? Ele vive em nós. Ele vive nas nossas palavras, vive nas nossas ações, vive na nossa maneira de viver a própria vida. O Cristo, através da nossa história, precisamos demonstrar isso às pessoas. Ele continua vivo, atuante, poderoso, presente junto à sua igreja. A ascensão, por fim, meus irmãos, é o momento em que a igreja, que a palavra de Deus, é o momento em que o próprio Senhor nos convida a olhar para o céu. Hoje nós ouvimos os anjos perguntando: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Vejam, o olhar dos apóstolos não é um olhar de uma ausência vazia, não é o olhar de uma saudade de alguém que se foi e que não mais voltará, mas o olhar ao alto é sobretudo um sinal de esperança, meus irmãos. Ou seja, São Paulo hoje dizia na carta aos Efésios, pedia que nosso Senhor pudesse conceder tamanha luz ao nosso coração, para que nós reconhecêssemos a esperança que o seu chamamento nos dá. Qual é a esperança que nós temos, meus irmãos? Um céu preparado para nós. Cristo subindo aos céus é a certeza de que existe um lugar preparado para a gente. A certeza de que o céu é a nossa meta, de que o céu é a nossa verdadeira pátria. Nós estamos nesse mundo, nos ocupamos das coisas desse mundo, nós vivemos, trabalhamos e sofremos neste mundo, mas que a gente não se esqueça, não somos nesse mundo. São Paulo nos recorda nas suas cartas, nós somos concidadãos dos céus. Isso significa dizer, meus irmãos, que a vida do cristão, embora esteja nesse mundo, precisa ser uma vida sobrenatural, precisa ser uma vida pascalizada, precisa ser uma vida marcada pela presença do Espírito Santo em nós. Certamente ouvimos dizer muitas vezes na nossa vida, sobretudo pelos nossos pais,
você não é todo mundo, e não somos mesmo, meus irmãos, porque o Cristo nos salvou. Embora a gente esteja nessa vida, o nosso coração precisa estar no céu. Por isso que a cada Eucaristia, antes de participarmos do banquete, antes de consagrarmos o corpo e o sangue do Senhor, o que o Padre diz? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então o Padre convoca, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Assim precisa estar, meus irmãos, e essa festa vem nos recordar, o nosso coração precisa estar elevado ao alto, o nosso coração precisa estar desejoso das coisas de Deus. O Senhor nos espera como nosso primogênito, aquele que se fez cordeiro por nós, preparou um lugar para cada um de nós. O Evangelho conclui hoje dizendo que os apóstolos adoraram o Senhor que subia aos céus, e depois de tê-lo adorado, eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. Que alegria é essa, meus irmãos? Essa alegria não vem da ausência do Senhor, obviamente, mas essa alegria provém da certeza: o Senhor permanece vivo, permanece presente, o Senhor nos dá o seu Espírito, o Senhor nos oferece a esperança do céu. Os apóstolos compreendem que Cristo agora do céu intercede por eles, intercede por nós, Ele está junto do Pai. Padre, gostaria de terminar essa meditação com uma imagem muito bonita, sugerida pela carta aos Hebreus. A liturgia de hoje, nós poderíamos ter lido duas opções de segunda leitura. Lemos a carta aos Efésios, mas poderíamos ter lido também a carta aos Hebreus. E na carta aos Hebreus, capítulo 9 e 10, vai dizer que o Cristo entrou no santuário de Deus, não o santuário feito por mãos humanas, mas no santuário do céu, no verdadeiro santo dos santos, e de lá ele se apresenta como nosso intercessor. Padre, no que isso afeta a nossa vida? É isso que dá sentido à nossa liturgia, celebrada a cada domingo. O Padre vai explicar, mas a gente vai olhar um pouquinho para trás, vamos voltar quase 50 dias atrás. Na quinta-feira santa, nós dizíamos que o Cristo naquele dia instituiu a Eucaristia. Certamente todo o povo de Deus se recorda disso. Nós participamos do banquete porque o Cristo instituiu naquela ceia derradeira, instituiu quando estava no cenáculo com seus apóstolos. Na sexta-feira santa, nós dizíamos que o Cristo consumou aquele banquete que ele tinha instituído no dia anterior. Consumou como? Entregando o seu próprio corpo e sangue. Na festa que nós hoje celebramos, nós vemos um passo a mais nessa história. Aquele sacrifício que antes foi instituído, aquele sacrifício que antes foi consumado pelo sangue do Senhor, agora esse sacrifício é levado à eternidade. O que foi feito na história, num lugar e tempo determinados, há tantos mil anos atrás, lá em Jerusalém, no Monte Calvário, aquilo que estava limitado ao tempo e o espaço, Cristo agora leva até o céu, leva até a eternidade, no lugar onde já não há nem tempo nem espaço. Vejam, é isso que torna possível celebrar em cada altar na terra esse mesmo sacrifício. Vejam, a ascensão é o elo entre o sacrifício do Calvário, que aconteceu há tantos anos, e a liturgia que nós celebramos hoje. É por isso que nós dizemos, e certamente os crismandos já ouviram isso, que cada missa é a participação no único sacrifício de Cristo. É como se em cada Eucaristia nós entrássemos na eternidade junto com Cristo, e na eternidade nós enxergássemos o Senhor que continua a se molar e a se molar e a se molar por amor a nós. Cada sacerdote, quando celebra a Eucaristia, participa na verdade do único sacerdócio, o sacerdócio de Jesus, único e eterno sacerdote. É Ele quem nas mãos do Padre, quem na voz do Padre, pela força do Espírito Santo, continua a oferecer-se ao Pai. É aquele que continua a interceder por toda a humanidade. Vejam, diante dessa certeza do Cristo que continua a se molar, a ascensão nos faz lembrar, meus irmãos, o céu está aberto, o caminho está preparado, está traçado, e o Cordeiro está lá à nossa espera. Por meio dele, também nós temos acesso ao Pai. Cristo hoje nos é apresentado como nossa primícia, ou seja, olhando para Cristo, nós conseguimos ter a certeza do lugar que o Pai preparou para nós. Lugar onde Ele nos glorificará como glorificou também o Filho, e nos fará participar da sua alegria plena, meus irmãos. Termino dizendo a cada um de vocês que nós saímos dessa Eucaristia
cheios do Espírito Santo. Que saiamos dessa Eucaristia com o coração nas alturas, com o coração em Deus. Que saiamos dessa Eucaristia com um desejo: viver de tal modo que o nosso coração, que a nossa vida, busque o céu continuamente. Que a nossa vida possa ser um eterno peregrinar, um eterno caminhar, que nos leve à habitação de Deus, que nos leve à morada eterna, preparada para aqueles que permanecem com o Senhor até o fim. Portanto, meus irmãos, que essa celebração, pedimos, nos encha de esperança, de alegria, de zelo missionário também, que preparando para a festa de Pentecostes, que nós iremos celebrar no próximo domingo, permaneçamos em oração, para que o Espírito nos revista da força do alto, para sermos as testemunhas fiéis do Senhor que vive e que reina, do Senhor que permanece ressuscitado e presente na sua igreja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para juntos professarmos a nossa fé. Creio